Boa noite, pessoal. Hoje nós temos a sexta edição do Entre Psicólogos. Vamos entrando e vamos esperando a nossa convidada, Vera Morcelli. Deixa eu avisar aqui para ela que a gente já entrou. Vamos aguardar a Vera chegar. Essa edição do Entre Psicólogos tem um nome. Boa noite, Estefânia. Boa noite, gente. Vamos entrando. E só estou aguardando a Vera aparecer aqui para a gente já iniciar o nosso diálogo de hoje, que é muito importante. Vera! Oba! Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Oh, que ajeitado. Tudo bom. Boa noite. Tudo bom. Boa noite, tudo bom, Karen? Tudo bem, graças a Deus. Vamos começar, gente. Quanta gente boa aqui com a gente, Vera. Muita gente que me acompanha há um tempo. Tá aí, Mirelle, Alice. Isso. Giovana. Minha colega lá da secretaria. Bom, gente, vamos começar, porque o tempo é curto aqui, Vera. Em primeiro lugar, te agradecer imensamente pelo seu aceite. Você é uma pessoa muito importante para mim, na minha carreira profissional, como professora, amada, querida. Você teve essa influência grande na minha carreira e tem até hoje. Esse tema do Entre Psicólogos se chama Eles Também Precisam, atendimento psicológico a autores de violência doméstica contra a mulher. Goiás desde 1985. Travou? Voltou? Voltou. O seu estava travado, o meu não. Psicóloga e professora do curso de psicologia da PUC Goiás desde 1985, especialista em psicologia clínica e em terapia de casais e famílias, possui especial interesse em terapia de casais e famílias, trabalho com grupos, ação comunitária, álcool e outras drogas, violência doméstica e familiar. Atua na área clínica com grupos reflexivos para autores de violência, representante da sociedade no Conselho Municipal de Política sobre Drogas, o COMAT. Vera, o povo está falando aqui que você é muito querida, está te elogiando, mandando coraçãozinho para você, viu? E aí eu vou passar a palavra para você contar um pouco para a gente como que é esse seu trabalho com os autores de violência doméstica contra a mulher, Vera. Ok. Eu que agradeço o convite, Karen. Você sabe assim que você está sempre no meu coração e não é de hoje, é de muito tempo. Conheço também o seu trabalho, o trabalho com autores de violência sexual, que eu acredito que é mais pesado daquele que eu faço, porque se algum dos homens com os quais já fizeram parte, os quais já fizeram parte dos grupos com os que eu trabalhei, pelo menos não relataram, né? Eles ficam na violência psicológica, na física, mas eles acreditam que é só violência física que se trata de violência. A moral tem patrimonial também. Eu creio que existe violência sexual quando eles insistem em manter uma relação com a companheira e a companheira não quer. Mas isso nunca foi assim relatado de uma forma mais explícita no nosso trabalho. Bom, eu venho desenvolvendo esse trabalho desde 2015, ou melhor, eu desenvolvi 2 grupos em 2010, né? E depois, em 2015, eu comecei a fazer com uma constância maior. Eu comecei a desenvolver o trabalho no CREI, que é o Centro de Referência Estadual de Igualdade. Depois eu comecei a desenvolver o trabalho na CAP, que é a Central de Alternativa à Prisão, e atualmente eu estou novamente no CREI, que hoje está vinculado à Secretaria do Estado
de desenvolvimento social. Então, nesse tempo todo que eu trabalhei, antes de vir para cá, enquanto eu tomava um lanche, eu fiquei pensando, né? Quantos grupos eu já fiz, quantas pessoas já participaram, né? Eu acredito que eu já devo ter trabalhado mais ou menos uns 40 grupos reflexivos, sabe? Deve ser mais ou menos isso. É porque desde 2015 ou 2010 eu fiz 2, depois 2015 foi segundo semestre eu fiz 1, e teve semestres que eu fazia assim, às vezes 5 grupos reflexivos, porque eu trabalhava na CAP e no CREI. Depois, com toda uma mudança de governo, ao final do governo do Pirilo, o CREI foi deixando de receber investimento, no final praticamente éramos só nós da PUC que estávamos no CREI. E com isso eu me afastei, porque eu acredito que o nosso trabalho, enquanto uma instituição, porque eu vou pela PUC, seria formar pessoas para continuar desenvolvendo o trabalho. E eu via que já não estava fazendo mais sentido. Quando entrou o Caiado, logo em seguida, depois eu fui procurada para que a gente pudesse retomar o trabalho. Então, eu tenho todo tipo de história. Eu tive, ao longo desse tempo, uma pessoa era um senhor que foi acompanhar o filho, foi o primeiro grupo, o senhor foi acompanhando o filho, então ele não havia sido indicado pelo Tribunal de Justiça, né? Essas pessoas são encaminhadas pelo Tribunal de Justiça. Como é que essas pessoas chegam ao grupo? Imagina, se sentem injustiçados, todos chegam parecendo tudo porquinho espinho, pronto para nos atacar, e eles chegam e se deparam com mulheres. A maior parte da equipe é constituída por mulheres. Eu já tive estagiário, no primeiro grupo eram 2, porque eles estavam fazendo pesquisa, depois ficou 1, e nós tínhamos o advogado, que fazia parte logo no início do CREI. Quando foi na CAP nós éramos só mulheres, mas o advogado ia para falar a Lei Maria da Penha. Então, agora, veja bem como é que eles chegam. E eu perguntava para eles, sabe? Não perguntava quando eles chegavam, mas depois de um tempo, quando a gente já estava com um vínculo mais forte, eu perguntava para eles como é que havia sido para eles entrarem, né, no grupo e verem mulheres. Eles estavam lá por quê? Por conta, eles mesmos falaram, por acusação de mulheres, respondendo um processo. Mas o que eu ia percebendo é que, muitas vezes, era como se fosse todo mundo meio assexuado. Eu digo isso porque eles falavam, às vezes eles falavam palavrão e eles nem se deparavam assim, nós estamos na frente de mulheres. E eu tive uma vez 4 estagiárias, agora eu estou com 3 estagiárias e tem um homem no grupo também, é um estagiário. Então, ao final, eles falavam assim, nós chegamos aqui pensando que nós íamos ser acusados, que ia acontecer um tanto de coisa. E nós estamos percebendo que nós estamos aqui porque nós temos que vir. Mas não é tão ruim como a gente pensava, sabe? Eles chegam voluntariamente, então. Sim, eles chegam, não é fácil o primeiro encontro, sabe? O segundo também não é tranquilo, nem um pouco. Mas com o passar do tempo, porque o trabalho todo ele é muito desenvolvido em termos de vivências. A gente trabalha com pequenos documentários,
eu trabalho com um episódio daquele filme Relatos Selvagens para poder trabalhar um pouco a questão da violência e entrar na questão da Lei Maria da Penha. Então, como a gente trabalha, e tem muitas brincadeiras, sabe? Tem muitas brincadeiras. Agora você vai perguntar, pode perguntar até para mim assim, Vera, mas nenhum nunca te desrespeitou? Tem uns assim que eles, eu falo mais grosso que eles. Não sei se é por conta dos cabelos brancos, mas quando eu comecei eu não tinha. Talvez é muito a minha postura. Eu brinco, mas eu coloco limite. Teve um que, ao final, ele tentou... Ele falou, posso ler uma carta? Tudo bem. E foi uma carta, assim, um tanto quanto, eu posso dizer, agressiva. Se você visse os demais participantes, eles se voltaram todos contra esse rapaz. Sabe? No sentido assim, você não tem o direito de fazer isso, elas fizeram isso, aí eles foram enumerando as coisas que a gente tinha feito. Essa é a lindeza do grupo, né? Essa é a lindeza do grupo. Eu tive um outro grupo em que, nossa, eram dois, assim, terríveis. Primeiro, segundo encontro, terceiro encontro. Quando chegou no quarto encontro, um veio falar para mim assim, Vera, são dois grupos, que era um grupo às 8h30, às 10, o outro das 10h30 ao meio-dia, que era 1h30. Ele falou, ele fazia parte do primeiro grupo. Ele falou, eu posso fazer nos dois grupos? Porque eu estou achando isso aqui tão bom. E ele ficou do 5º ao 10º encontro participando dos dois grupos. Então, você está falando... Pode falar. Você está falando assim que no início existe uma certa resistência, que eles vão em obrigatoriedade, encaminhados pela justiça, mas depois que eles passam a gostar do trabalho. Sim, passam. Ao final, você já vê o quanto eles fazem um vínculo entre eles mesmos, né? E como que eles fazem vínculo também conosco. Porque você me conhece de longa data, você sabe que de início todo mundo me acha ela é brava, mas depois eles percebem que eu não sou brava. Eu sou brincalhona, muito brincalhona, e eu brinco muito com eles também, né? Eu os abraço, sabe? Então, com o tempo, eles vão percebendo, todos não, eu não posso dizer que são todos, mas que é uma boa parte, eles percebem que nós não estamos lá para criticar, para julgar, jamais nós falamos, olha, tem vezes que eu trabalho o tempo todo sem tocar no ato que eles cometeram. Eles vão trazendo o que é que eles fizeram. Mas nós não perguntamos. Você espera esse movimento por parte deles, então? Sim. Eles que trazem. O que você recebe mais, Vera? Você recebe mais violência física? O que é que você recebe? Mais violência psicológica? Olha, eles não percebem. Falam, mas eu não fiz nada, eu só puxei o cabelo dela. Eu não fiz nada, eu só ameacei. Né? Tem violência física, tem violência psicológica, nós já pegamos violência patrimonial. Teve um que falou o seguinte, eu pus fogo na casa, mas não aconteceu nada. Eu já arrumei tudo e agora está tudo bem. Como se ele coloca fogo, depois ele arruma e não tem. E a gente vai discutindo muito isso tudo. Inclusive, a Lei Maria da Penha, nós trabalhamos, eles conhecem o tipo de violência, isso que é interessante. Mas eles não acreditam que uma violência psicológica
pode culminar num boletim de ocorrência. Eles acreditam que é só a física aquela que deixa a marca e que machuca. Eles não percebem o quanto a psicológica machuca muito mais. Mas, assim, só um parênteses, assim, eu penso que isso não é uma questão que é só deles, né, Vera? Isso é uma questão nossa também. Quando a gente fala de violência, está implícito que a gente está falando da violência física. E não, muitas vezes a psicológica ela é a porta de entrada, vamos dizer assim, ou ela é a base para as outras violências. Sim. E nós trabalhamos muito, eu parto assim de 3 princípios. Eu falo que a violência tem que ser entendida dentro de um contexto, Karen. Eu sei que a violência é universal, mas a violência é única para cada relacionamento a 2, ou para cada família, sabe? Então eu tenho que analisar o que ocorreu para que culminasse num ato de violência. Eu já percebi. Oi, a Maria José entrou. Beijo para você, Maria José. Muita gente aqui, viu, Vera? Já vi um monte de gente entrando. A outra querida Sim, entrando aí, a Maria José, eu falo que é uma das minhas mestres, a minha mestra. E aí, é muito interessante quando a gente percebe que, em que contexto que ocorre. Muito dos atos de violência ocorrem num contexto onde um ou os dois estão alcoolizados. Então, isso você percebe. Nós já tivemos casos em que os dois tinham voltado da festa, os dois tinham bebido, começaram a discutir e se atracaram, né? Se atracaram. Então, eu tenho que entender que contexto que aconteceu. Oi? Né? Eu tenho que entender qual foi o contexto que aconteceu aquele ato. Outras drogas também, além do álcool? Tem. Eu tive um que ele disse que ele com a parceira dele, que ele já estava separado, eles tinham experimentado todos os tipos de droga. Todos. Né? Mas é bastante comum o álcool. E também eu trabalho com uma outra questão. Não é o álcool que vai desencadear o ato de violência. É toda uma situação que já vem sendo desenvolvida, né? E que aí eu também trabalho essa questão da violência como um processo. E nesse episódio que eu passo chama o mais forte dos relatos selvagens, eu vou mostrando o quanto que a gente pode sair de uma situação que pode culminar num ato de violência. É interessante porque eu tive uma vez um dos beneficiados, né? Ele falou assim: Vera, eu aprendi uma coisa. Quando começar a discussão, saída pela direita. Sabe? Então ele começou a entender que se começa uma discussão, eu tenho que me calar, eu tenho que sair, eu tenho que deixar. Então, eles começam a entender desse processual. E toda violência só ocorre numa relação. Então, as relações. E aí eu percebo que muitas pessoas falam assim, mas você defende os homens? Eu falo, não. Porque quando você começa a entender a relação, por isso que eu não gosto desse binômio agressor e vítima, porque o agressor trata de uma característica, e eu não sei se eles são agressores, eles cometem ato de violência. É como se eu carimbasse e falasse que eles fossem. Então, eles começam também a perceber que esse não é o nosso propósito. E o que é interessante, Karen, é que quando você começa a observar as relações, se a mulher é vítima, eu vejo que ela não é vítima na relação, ela é vítima de uma educação patriarcal, aonde ela se submete ao pai e depois vai se submeter ao marido. Exatamente. Então, e o homem também, como ele é uma pessoa que é educada para o mando, ele quer mandar na outra que quer obedecer.
E como hoje nós estamos passando por um momento de transição, de transformação, onde nem toda mulher aceita calada, né, estas questões, aí começam as discussões. E eu achei interessante porque outro dia eu estava entrando na internet e semana passada um jogador do Palmeiras, o Dudu, novamente se meteu numa confusão com a ex-mulher. Já havia uma queixa, enquanto eles eram casados, houve um ato de agressão. E ele foi falar com ela e ela não aceita, olha bem, ela não aceitava e os filhos dos dois se relacionarem com a atual namorada dele. E aí começou uma discussão. E o que eu vi, não vi os gestos dele, mas eu sei que ela deu um tapa no rosto dele. Aí eu fico imaginando o que representa na nossa sociedade um homem levar um tapa no rosto. Se ele leva muitas vezes um tapa no rosto de um outro homem, pode resultar em morte. Exatamente. O rosto é local proibido para os homens, é honra, né? Sim, e é onde eles atacam as mulheres. Sabe, é muito interessante. E quando você começa a entender a história desses homens, vocês vão ver que muitos não tiveram pais, foram criados só pela mãe, e muitas vezes eu pergunto, mas se vocês têm tanto amor e a sua mãe é como se fosse deusa, o que levou vocês a agredir? Mas minha mãe sempre respeitou meu pai, minha mãe nunca fez isso, minha mãe nos criou, minha mãe não sei o quê. Você está entendendo? Então, e eles querem que a atual companheira reproduza muito dos companheiros, dos comportamentos da mãe, e o nosso mundo está diferente. Uhum. Vera, essa questão quando você traz que eles não tiveram pais, né? É muito interessante porque na minha pesquisa com autores de violência sexual, isso é muito claro. Ou foram pais que abusaram deles psicologicamente, fisicamente, até sexualmente nas infâncias, ou foram pais que os abandonaram. Isso fica muito evidente, e aí a gente começa, enquanto psicólogo, né, a pensar que marcas que são essas nas infâncias desses homens que não deixam com que esses homens rompam com esse padrão de violência para evoluir para uma não violência. Por que eles vão repetindo isso, mesmo lá na infância, tendo prometido para eles mesmos, por exemplo, que quando eles crescessem, eles jamais fariam isso com uma mulher, mas eles não conseguem fazer esse rompimento. Fala um pouquinho da gente desse ponto dos pais. Olha, o que nós trabalhamos? Deixa eu falar um pouquinho como nós trabalhamos para a gente poder entender e que eles possam refletir sobre essas questões. A gente começa a trabalhar um pouco o sentido de identidade. Quem sou eu? Da onde que eu vim? Eu brinco muito com eles. De que ovo eu nasci? Né? Para que eles contem um pouco das histórias, um pouco da infância. Então você percebe que muitos, é o que eu falo, não tem pai, ou tem pais que foram mais violentos, ou tiveram que trabalhar muito cedo. Eu vejo que esses homens são muito tolhidos de infância. Sabe, brincar da infância. Né? Sim. Isso para mim é muito importante. E aí a gente vai juntando com outros colegas nossos que trabalham com Não Bata, sabe? Então você vai juntando com toda essa pessoa, os colegas nossos que trabalham em cima do ECA, né? Depois que a gente trabalha um pouco destas questões, nós começamos a trabalhar questões de gênero, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, e levá-los a refletir um pouco sobre quais as vantagens e desvantagens de ser homem e de ser mulher.
né? Ou como que eles percebem a mulher, como que eles percebem o homem. Então, a gente vai trabalhando essas questões. Então, Como que nesse eles percebem sentido, a mulher, Vera? olha, eu vou. É interessante porque eles estão percebendo que nós estamos mudando, sabe? Que nós não somos mais aquela pessoa que aceitava tudo, né? Mas ainda eles nos percebem muito a dona de casa e não a dona da casa, sabe? É como a responsabilidade dos filhos ainda faz parte, é nossa responsabilidade, faz parte do nosso fazer, né? Mas é interessante, os que têm filhas, todos querem que a filha estude, tenha uma independência financeira para não se submeter ao homem. Olha só essa diversidade. É muito paradoxo quando você trabalha nesse sentido, É isso que eu ia falar. sabe? A violência doméstica contra a mulher ela é extremamente paradoxal. É uma relação de eu faço isso, mas eu não admito que a minha filha passe por isso. Eu amo essa mulher, mas eu bato nessa mulher. É uma relação de amor e dor sempre. Não sei se você tem essa percepção, né? Da Sim, amor e sim, dor, amor e ódio. Fala um sim. pouquinho mais para a gente disso. É muito essas questões na relação. Muitos que fazem parte dos grupos ainda estão com a mulher, tá? A mulher fez a denúncia, mas eles continuam juntos. Ele não está cumprindo medida protetiva. Já trabalhei com muitos usando tornozeleira eletrônica, eles se sentem mal com essa tal da tornozeleira, né? É muito humilhante para eles. E eu já escutei de alguns dizerem, eu precisei chegar aqui no grupo para entender o quanto minha mulher tem valor, sabe? E o quanto eles começam a valorizar filhos, família e mulher. Essa relação eles começam a valorizar. Teve um caso, Karen, ele trabalhava na construção civil e eu acredito que a gente deveria, eu sei que a doutora Rubian, lá do Ministério Público, ela já desenvolveu um trabalho desse, mas eu não sei como é que está agora também. A gente trabalhar na construção civil com essas questões de grupo reflexivo, sobre relacionamento a dois, sobre questões de gênero, porque a gente percebe, esse que trabalhava, eu trabalho com muitos da construção civil, essa questão do cuidado, eles não têm muito, sabe? Eles não têm muito a questão do cuidar do outro, cuidar de quem está ao meu lado, né? E eles fazem muito uso de álcool, pessoal da construção civil. E teve um que estava ali, porque diz que ele saía, ele recebia o soldo dele, e às vezes aparecia em casa no final de semana só no domingo. E aí a mulher colocou ele para fora. E ele lá, ele chegou a chorar. Quando ele percebeu o que havia acontecido, e ele falou, eu estou perdendo meus filhos, ou eu mudo ou eu fico sozinho. Depois de um tempo, né? Gente, o que está acontecendo com o meu celular? Diz que a bateria está fraca e está no carregador. Ou, peraí, eu tenho que botar para carregar. Peraí, não está não. Ai, gente, eu sou a Vera mesmo. Ai, ai. Bom, enquanto ela vai colocando, gente, tanta coisa que ela fala que chama a minha atenção, né? A violência como um processo. Isso E aí, acontece. pode continuar. Isso acontece. É... E aí, porque depois, aí vem as reportagens, querem fazer, querem depoimento, né?
E nós tivemos que pegar alguma pessoa, nós fomos procurar essa pessoa para dar um depoimento, porque o depoimento final dele, ele falou que o grupo tinha ajudado muito ele a repensar o dia a dia dele. E nós, depois de 6 meses, nós ligamos para ele, que estávamos finalizando um mestre, e foi a mulher que atendeu. Não fui eu que liguei, foi uma pessoa da CAP, e a mulher falou, olha, eu quero agradecer muito vocês, né? Eu não sei o que aconteceu, mas meu marido mudou. Ele agora, ele não está bebendo, né? Ele está mais atencioso com os filhos, porque é interessante que as mulheres reivindicam muito mais do que para elas é atenção para os filhos. Aí a gente começa a entender a nossa sociedade patriarcal, e aí você fala o papel do pai, porque elas também não tiveram muito pai. As mulheres. Sabe? As mulheres também, né? Ou foram pais abusivos, né? Então, Karen, é muito interessante como ainda as mulheres reivindicam mais a atenção desses homens para os filhos, para serem bons pais, para poder cuidar da casa. E aí eu fico pensando o quanto, atualmente, tem 1 ano e meio, eu estou trabalhando com um grupo de mulheres também. E é muito diferente. No começo, Karen, eu falava assim, terapia, que eu tenho que separar uma coisa da outra. Porque você escutava as mulheres uma coisa, você escutava os homens, era outra. Agora é muito interessante, porque aí você vai entendendo o comportamento dos homens quando você entende esse comportamento das mulheres, o quanto esses pais não foram pais também muito amorosos. De alguns, sim, de outros não, né? Eu estou falando em relação às mulheres. Então, essa questão da paternidade é muito importante. E são coisas que a gente deveria trabalhar um pouco mais também. E é um tema que a gente começa a trabalhar também nos grupos reflexivos, que é a questão da paternidade. Não só da conjugalidade, mas da paternidade também. Uma vez, Vera, a gente estava num encontro, você falou assim para mim que praticamente 90% das mulheres que você atendia nos grupos reflexivos tinham sido vítimas de violência na infância. Eu nunca mais esqueci isso, porque assim, a gente escuta sobre isso na literatura, a gente lê na literatura, mas quando a gente escuta uma pessoa que tem a experiência que você tem com essas mulheres, reafirmando esse dado, isso me mostra só que o que a gente fala muito na terapia de famílias e casais, que é a questão da transgeracionalidade da violência. Sim. E aí agora, quando você traz esses pais ausentes, pais abusivos, tanto dos homens como das mulheres vítimas também, eu só fico me remetendo a essa questão da transgeracionalidade. Quer dizer que essa pessoa não conseguiu romper com esse padrão, que ela vem carregando não só da infância, mas às vezes de outras gerações, da avó, da bisavó, que foi vítima também de violência, tanto os homens como as mulheres, né? E aí eu fico lembrando muito aqui de uma autora que eu indico muito sempre, que é a Mary Del Priore, quando ela vai falando da nossa história de violências conjugais no Brasil, né? E que, assim, que se a gente acha que hoje a gente tem muita violência, isso há um tempo atrás, isso era potencializado a décima, né, a vezes 10. Então, assim, o que fazer com essas crianças machucadas que repetem as violências que elas sofreram nas infâncias? Olha, eu já escutei de vários homens eles dizerem o seguinte: Vera, esse trabalho deveria ser desenvolvido nas escolas. Né? Quando a gente começa a falar dessa questão da violência, das questões de gênero, que homens... Eu passo um documentário pequenininho que, inclusive, já
passou pelo Face, né? Que é das crianças. Na Alemanha, as crianças terem que encher, separarem bolas e encherem tubos, né? Os dois fazem juntos, são acho que 3 ou 4 casais. E na hora de receber a recompensa, os meninos recebem recompensa maior. Gente, é muito interessante. As meninas ficam todas surpresas olhando e teve um menino que ficou assim, empoderado. Ganhei mais, né? Os pequenos foram, os menorzinhos, aí as meninas começam a falar, mas isso não é justo. Nós trabalhamos tanto quanto eles. Não é justo eles ganharem mais, porque eram guloseimas. E eu sei que são o pequenininho que começa a colocar, esvaziar e deixar de forma igual. E aí a gente começa a trabalhar porque eles reclamam da Maria da Penha, por que não tem lei João da Penha? E aí nós começamos a dizer de toda uma história, né? E começamos a dizer dessa questão, nós não queremos ser mais, nós não queremos levar vocês para a justiça, o que nós queremos é o respeito e uma igualdade de tratamento, em todos os níveis. Vocês aqui me tratam muito bem, eu me sinto igual a vocês. Por que isso não pode ser repetido lá fora? Eu trago muito essa questão, sabe? É uma questão de respeito, é uma questão de igualdade que nós estamos querendo desenvolver com essas pessoas, sabe? E aí fica difícil, porque parece que o homem tem que ganhar mais, o homem... E ele fala, mas eu ajudo muito minha mulher. Eu falei, você não tem que ajudar, você tem que compartilhar. Porque ajudar é como se estivesse fazendo um favor. Você come, você dorme na mesma cama, você suja prato. Então, é uma questão de compartilhar, né? Se você está fazendo uma coisa, ela está fazendo outra. Então, como as tarefas são divididas? Então, cara, eu tenho aprendido muito com isso tudo e eu tenho visto uma coisa, eu lamento muito as ideias do nosso governo que não permite que a gente leve esse assunto, sabe, para as escolas, para discutir com nossas crianças, nossos adolescentes, discutir com os adolescentes o respeito à mulher, a mulher própria também se respeitar e colocar limites, porque às vezes ela tem dificuldade, para ela ser amada, ela tem que ceder. E aí você vai ver que é lá na infância, ela foi abusada por um tio, por um avô, por um pai, relatou à mãe, a mãe fala assim, é invenção sua. Então, para ela se sentir amada e valorizada, ela tem que se submeter. Isso sempre aconteceu. Se a gente for pegar a nossa história brasileira, a gente vai ver que essas violências sempre aconteceram, elas sempre foram... As crianças sempre foram muito desacreditadas nessa questão da violência, né? E aí, que mais fica em relação a esse descrédito, por exemplo? Fica essa dor que possivelmente vai fazê-la se submeter a esse relacionamento. Olha, é interessante, nós estamos trazendo para dizer que os homens também precisam, eles precisam para poder parar e refletir, pensar e mudar, para transformar. Não porque nós falamos que vocês têm que se transformar, mas para que eles reflitam um pouco. E uma das coisas que é muito interessante, eu tive há muito tempo atrás uma aluna, não esqueço o nome dela, é Juliana, não sei se ela está aqui, eu já vi um tanto de Juliana, mas não sei se ela está. Ela fez um trabalho com mulheres alcoolistas. Pouco se falava na época, a gente não tem muita literatura, tem uma pessoa que está aqui que trabalha com mulheres alcoolistas, Sheridan, e você vai ver, ela fez entrevista com 3 mulheres que pertenciam ao grupo do AA. E o que eu achei mais interessante, nas 3, todas 3 haviam sido abusadas na infância. Então, tem umas questões
eu não posso dizer, porque eu não tenho dados estatísticos, mas uma das coisas que eu tenho escutado, isso escuto na clínica, isso escuto nos trabalhos ou nas mulheres, muitas vezes, o quanto que o abuso sexual na infância leva ao alcoolismo ou à obesidade. Alcoolismo, outras drogas. E obesidade. E violência também. Sim, e violência doméstica. Então, a gente também tem que começar a pensar muito nessas questões. Por isso que eu falo, eu vejo que é muito importante, eu acredito que é muito importante continuar desenvolvendo esse trabalho com os que a gente fala que é supostos autores, porque eles não passaram ainda, eles chegam lá, muitas vezes, sendo só escutado uma vez pelo juiz, sabe? Eles não têm, eles vão responder ainda processo e tudo. Então, eles são supostos, mas eles confessam, então a gente sabe que eles cometeram algum ato de violência. E eles, o que é interessante é porque eles têm que começar a refletir. Eu falo refletir, não sei o que vai acontecer lá para frente, se vão repetir ato, se não vão repetir ato. Mas eles têm que começar a refletir do papel deles perante os filhos, porque a maior parte tem filhos. Qual que é a idade? A idade varia entre 20 e 40. Tem pessoas acima de 40, tem. Nós já tivemos pessoas com 18 anos. Né? Uma boa parte é de escolaridade, uns são analfabetos funcionais ou muitos não terminaram o ensino médio, mas eu já tive pessoas que estavam na universidade, outras pessoas já tinham terminado. O nível socioeconômico, de uma certa forma, é de uma classe mais baixa, mas já tive pessoas que tinham uma caminhonete cabine dupla. Né? Então, do próprio sistema de justiça, sabe? E tem uma coisa, aí eu tive uma experiência ótima, e quero relatar, e vou relatar de forma breve. Trabalhando com as mulheres, porque eu trabalho com as mulheres na Defensoria Pública, no Núcleo de Defensoria Pública lá das Mulheres. E a doutora Gabriela um dia falou assim, Vera, vamos fazer um grupo para os defensores, para os homens que trabalham. Falei, vamos. Eu tenho a impressão que deve ter tido uns 10 defensores. E eu fiz uma só técnica de grupo. Menina, nós ficamos 2 horas com uma técnica de grupo. Todos defensores, formados e tal. Teve um que falou, eu não respeito minha mulher como eu deveria respeitar. Aí ele começou a perceber o que a mulher fazia em casa, o que a sogra fazia em casa. Eles começaram a trazer experiência de outros campos, porque teve pessoas que tinham morado fora. Gente, foi riquíssimo, porque eles próprios começaram a rever o próprio posicionamento, a própria educação e como que eles muitas vezes trazem a educação recebida para o momento atual. Foi muito educação recebida lá na infância, né? Sim, lá na infância, sabe? Então, o que eu percebo, eu falo, comecei a trabalhar com homens, tinha muito sonho de trabalhar com as mulheres. Comecei a trabalhar com as mulheres. Aí fui já trabalhar com os defensores. Agora, foi o meu sonho trabalhar com os juízes. Os juízes lá do tribunal, não é trabalhar com eles, mas é fazer uma reunião e dialogar com eles, como que eles fazem essa escuta. Porque eu acho que a escuta é fundamental. Exatamente. Sabe? Eles têm que escutar, né? Escutar as duas partes. Né? Então, porque eu falo, se a gente entender como violência relacional num contexto, vindo como um processo, a gente não pode escutar. É uma escuta enviesada. Exato. Sabe? Então, eu vejo essas questões que a gente deveria trabalhar.
E agora eu tive uma outra experiência riquíssima, que foi, nós começamos em fevereiro, desenvolver um grupo. Quando chegou em março, nós tínhamos feito 5 encontros. Veio o isolamento social, né? E aí, paramos, não podia nada. E aí eu fui ficando incomodada porque eles têm um prazo, eles têm que terminar. E isso faz parte da Lei Maria da Penha. Antes pagava-se cesta básica, hoje se faz grupo reflexivo. E uma das coisas que eu falei, nós temos que terminar. Aí fiz o cadastro no conselho e vamos lá trabalhar online com o grupo reflexivo. E foram 5 encontros. Muito interessante, mas parece que quando eles estavam começando a entender o processo todo da tecnologia, nós terminamos. E para que a gente pudesse fazer esses grupos online, nós criamos grupo no WhatsApp, que até hoje mantém, eles não saíram do grupo do WhatsApp. Teve um que falou, vocês não vão acabar com o grupo de WhatsApp, não, porque de vez em quando eu quero conversar com vocês. Então, nós passamos a fazer grupo no WhatsApp e grupo online. Deu certo? Não sei como é que fica, porque alguns participaram mais, né? Outros participaram menos, mas eles já não participavam muito lá no presencial. Agora, fiquei sabendo que parece que os juízes vão determinar grupos online enquanto durar a quarentena. Eu falei, eu tô bem, né? Eu invento moda e aí as coisas acontecem. E só mais um outro dado, se as pessoas quiserem fazer pergunta, alguma coisa, você mesmo. O pessoal está elogiando aqui, Vera, mandando coraçãozinho, elogiando, falando que admira o seu trabalho. Pergunta não teve nenhuma, não. A Júlia mandou que está ótimo, a Analice entrou batendo palma, a Daniele agora, né? Fazendo isso tudo. Agora, nesse momento, o CREI, o que eles fizeram? Não esse semestre, mas até o final do ano passado, eles fizeram um levantamento de quando eles entraram, e agora até o meio do ano, quantas pessoas tinham participado, como que eles podem pegar os processos, né? Pegaram de 69 participantes, 6 haviam reincidido. Então, 63 se mantinham bem. Isso depois do grupo? Depois do grupo. Eu vejo que é muito bom. E a gente tem observado isso. Quando eu estava no CREI, na primeira vez do CREI, do governo anterior, nós fazíamos follow-up. A cada 6 meses a gente chamava. Participava quem era, nós não podíamos trazer todos. Mas sempre iam mais ou menos 50% dos que haviam feito, né? E eles falavam assim, Vera, você acredita que até melhorei no trânsito? Outro dia um cara passou, quase me derrubou na moto, eu falei, lá vou eu atrás. Aí eu lembrei do filme. Todo esse filme marca a vida de todo mundo, sabe? Esse episódio do filme. Esse Relatos Selvagens? Relatos Selvagens. É um filme que só fala de violência. E esse episódio é o episódio que chama O Mais Forte. Então, você vai verificando poder. E aí eu trabalho muito a questão da violência como questão de poder também. Né? O poder, né?
do homem sobre a mulher ainda, né? Sobre todas essas questões. Quais são os grandes temas que você trabalha lá? Você trabalha gênero. Quais são os grandes temas? Gênero, poder... Gênero, violência, conjugalidade e parentalidade, a questão da violência, trazendo a Lei Maria da Penha, né? E nós ainda trabalhamos um pouco sobre álcool e drogas. Eles trazem episódio, nós trabalhamos também álcool e drogas, com um documentário muito bonitinho, sabe? Aí eles vão trazendo algumas questões. Então, e eu já tive grupo que eles pediram para repetir sobre gênero e sexualidade. Já eles fizeram essa solicitação, né? Quantos encontros? Para mim, o ideal, e é difícil porque a gente lida com instituições querem números, né? Mas eu ainda vou lutar para que a gente faça 12 encontros. Eu estou fazendo 10, mas é 12 a 15 encontros, que é o melhor. Outra questão é de, no máximo 15 pessoas, eles nunca ficam todos até o final, por algum motivo, acaba ficando em média de 12, 13 participantes, não pode mais. E nós temos uma equipe, sempre eu trabalhei com equipe que tem psicólogo, assistente social, e agora no CREI tem uma psicóloga que atua junto, psicóloga não, desculpa, uma advogada que atua junto com a gente. Então é interessante essa questão de ter 2 ou 3 profissionais com formações diferenciadas, né? Eu tento fazer, nós começamos a fazer um grupo de estudo para que as pessoas entendam um pouco essa forma do meu trabalho, que é uma forma que tem por base a visão sistêmica, né? Trabalha-se um pouco também com a questão do construcionismo social, ou seja, como é que nós vamos construindo nossas relações e as questões de violência, né? E nós começamos a desenvolver um trabalho desse. Uma pessoa da Secretaria de Estado da Educação foi nos procurar lá no CREI, porque eles queriam começar a desenvolver um trabalho com as pessoas da Secretaria para poder fazer um grupo reflexivo também. Eu vi que parece que está aqui, eu fui procurada pela Carmen do Cevan, que ela gostaria de desenvolver um grupo com as mulheres, mas veio o coronavírus e nós estamos aqui tudo fazendo online, né? E eu acredito assim que as pessoas, eu sempre levo meus estagiários, eu sempre tenho estagiários trabalhando comigo, tem estagiário que está aqui na live também, são pessoas que também foram para outros grupos de que eu não participei e eles participaram, né? Junto com o pessoal do CREI, porque o CREI, quando ainda era do governo anterior, eles foram para Nápoles, eles foram para Badiânia, se eu não me engano, para poder desenvolver esse trabalho. Estavam em Aparecida também. E aí nós ficamos sabendo que também tem outros grupos desenvolvendo esse trabalho. E o que a gente quer saber é como que esse trabalho está sendo desenvolvido, né? A Maria Helenárias está falando, a justiça aqui no Brasil por minha experiência em Goiânia, e por minha experiência em Goiânia é uma tristeza. Tem uma outra pessoa aqui, peraí, travou, deixa eu ver aqui, um minutinho. Gente, eu perdi aqui. Aqui. Daniele Prado, entendo ser de suma importância esses grupos ou oficinas com profissionais do direito para que haja uma melhor compreensão de todo esse processo de violência. O pessoal está concordando, está falando que ótimo. Ela disse, digo isso, pois
em quase 8 anos de experiência jurídica no Tribunal de Justiça e no Ministério Público de Goiás. O pessoal está cumprimentando a gente. Percebi que falta uma visão menos legalista e fria ao resolver e julgar esses processos. Saudades, Vera. Amo essas duas. Veríssima, linda, maravilhosa. E elogio. Universidade, Vera é fera. Karen, olha, tem um juiz, que é por questões éticas eu não vou dizer lá no tribunal, que é uma pessoa muito acessível. Ele está começando a encaminhar as mulheres. Elas não cometeram, mas as que foram sujeitadas à violência. Começou a encaminhar também lá para o CREI para que elas fossem poder ser trabalhadas também. Então ele está começando a entender. Só que nós paralisamos muito do nosso trabalho por questões. Eu fui conversar com ele umas 2, 3 vezes. E é por meio dele que eu quero entrar para conversar. Nós temos a doutora Sandra, que também é uma pessoa que defende muito essas questões. Queria marcar um horário com ela. Ela falou, Vera, a hora que você quiser, você vai lá e a gente pode conversar. Só que quando começa um semestre, quando daria para a gente começar a fazer alguma coisa, metade de março nós paralisamos os nossos vai e vens do cotidiano. Muita vontade que eu tenho de ir e conversar, pelo menos com 2, 3 juízes que encaminham, e entender um pouco como é que eles fazem esse atendimento. Sabe, eu tenho muita vontade de fazer isso. Precisa fazer esse trabalho com o judiciário como um todo, né? Eu sou psicóloga jurídica e eu percebo isso claramente, né? Como esse pessoal do direito ainda tem dificuldade de escutar, né? Você escuta mais interpretativa do processo da violência em si, né? Muitas vezes não se compreende esse processo da violência que nós, da psicologia, já temos mais essa visão, né? Dessas infâncias, desses fatores sociais que são determinantes, como o álcool, as relações, a conjugalidade, etc. Vera, eu vou pedir para você fazer suas considerações. Eu não sei olhar aqui, mas eu imagino que o tempo deve estar acabando e agora a gente pode cair. Agradecer as pessoas maravilhosas e queridas que estão aqui. Tem tanta gente, tem professoras minhas, gente. Ana Maria Zampieri, quanto tempo. Minha irmã veio aqui me prestigiar, então, minhas amigas, muito obrigada. Fora os outros colegas de profissão. Pode fazer suas considerações finais, Vera. Eu agradeço a você pela oportunidade, cara, e agradeço. Eu falo assim, me desculpe o termo que eu vou usar, mas é uma enxurrada de pessoas que participaram dessa live, foram muitas as pessoas, né? E dizer que quando nós olhamos a violência, não vamos condenar ninguém, vamos escutar os dois lados, porque os dois lados têm ganhos e os dois lados perdem. Agora, só que eu vejo que numa questão de violência, ninguém ganha, todo mundo perde. Não fazer juízo de valor de quem está certo, de quem está errado. Então, nós temos que ter uma consciência muito grande de que a violência está aí. Eu vejo que ela é uma questão muito estrutural. A nossa sociedade naturaliza a violência, né? Eu tenho que responder. A gente percebe isso principalmente em relação aos homens, né? Que se te bateu, devolva. Se você apanhou e vem para casa e não devolveu, você apanha aqui também, né? Até hoje isso existe. Então, e se a gente puder começar, eu vejo o pessoal da educação começar a trabalhar isso, e eu sou muito feliz porque eu tenho um estagiário que está fazendo, ele vai fazer o estágio 2 comigo agora e está trabalhando, ele faz também um estágio na escola. E ele está fazendo roda de conversa com os jovens discutindo esses temas. Então, eu acho isso muito bonito, né? Eu valorizo muito o Rafael, pelo fato de ele tá conseguindo juntar os dois
lados. Tem uma outra estagiária que eu falei, olha, vai atrás, ela não mora aqui, ela mora na cidade vizinha, vai lá, conversa, vê o que você pode fazer, mas eu sinto que nós paralisamos um pouco por conta dessa quarentena, mas nós vamos continuar.